Existe uma ideia muito comum de que o segredo para ler mais é simplesmente ler mais rápido. Passar os olhos pelas páginas, devorar capítulos e terminar livros em poucos dias. Só que tem um problema nisso. Você termina o livro e logo depois percebe que não lembra quase nada do que leu. E talvez ninguém tenha te contado isso ainda, mas o maior mito sobre leitura rápida pode estar sabotando completamente a forma como você lê e, consequentemente, o seu aprendizado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Graciano Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse aqui é um espaço de reflexões, ideias e conversas para quem quer se aproximar dos livros e transformar a sua leitura em algo mais leve, mais natural e muito mais prazeroso no dia a dia. Se você está chegando agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E aproveita também para participar da conversa deixando o seu comentário aqui embaixo, principalmente se você está nesse processo de melhorar a sua leitura. E agora, esse vídeo aqui é principalmente para quem está começando a desenvolver o hábito da leitura ou para quem sente que lê, mas muitas vezes termina um texto com a sensação de que não aproveitou muito bem o que leu. E muitas vezes isso começa por causa de uma ideia que muita gente escuta por aí, que para você se tornar um bom leitor, você precisa aprender a ler cada vez mais rápido. E aí, alguns começam acreditando que precisam acelerar cada vez mais a leitura. E sem perceber, acabam criando uma relação meio frustrante com os livros. E é justamente sobre esse mito que a gente vai conversar hoje. E ao longo desse vídeo, você vai entender qual é o maior mito sobre leitura rápida e por que muita gente acaba caindo nessa armadilha logo no começo da jornada como leitor. E quando você entende e sabe o que fazer para melhorar isso, algo muda. Você para de se preocupar tanto com a velocidade e aí você começa a focar no que realmente faz a leitura funcionar. Isso não significa ler devagar, nem abandonar a ideia de evoluir como leitor. Muito pelo contrário, significa ajustar a forma como você enxerga a leitura para que ela comece a fazer mais sentido na sua cabeça. E quando esse ajuste acontece, a leitura deixa de ser uma corrida e passa a ser uma experiência muito mais clara, muito mais proveitosa e com um rendimento muito maior. E aí você vai entender por que esse mito é tão difundido e o que muda na prática quando você começa a enxergar a leitura de uma outra maneira, ou seja, de uma outra forma. E deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém fala quando o assunto é leitura. Ler rápido não significa ler melhor. Na verdade, em muitos casos acontece justamente o contrário. Muitas pessoas começam a criar o hábito da leitura acreditando que o objetivo é simplesmente terminar o livro o mais rápido possível. A pessoa vê vídeos falando sobre leitura dinâmica, vê alguém dizendo que lê 50, 60 páginas por hora e automaticamente pensa, eu preciso fazer isso também. Só que aí acontece algo extremamente curioso. A pessoa lê rápido, vira a página, avança capítulos, mas quando fecha o livro, percebe que não conseguiu absorver quase nada daquele conteúdo. E aí vem aquela frustração. Parece que você leu, mas ao mesmo tempo parece que não. E aqui está o ponto. O cérebro não funciona como uma câmera que simplesmente registra tudo que passa pelos olhos. A leitura depende de algo muito mais importante, que é acompanhar o raciocínio do texto. E se você acelera demais, muitas vezes o cérebro não tem tempo suficiente para conectar as ideias. É como assistir um filme sem áudio, você vai ficar atrasado, porque daí você não vai conseguir acompanhar o entendimento daquele filme. E presta atenção nisso, porque isso muda muita coisa. O problema da leitura não é a velocidade em si. O problema é quando a pessoa começa a tratar a leitura como uma corrida. Quando isso acontece, a atenção deixa de estar no entendimento
e passa a estar na performance. A pessoa começa a pensar: quantas páginas eu li? Quanto tempo eu levei? Será que eu estou lendo rápido o suficiente? E quanto mais a pessoa pensa nisso, menos ela presta atenção no texto que ela está lendo. E olha só, quando você muda a forma como encara a leitura, algo diferente começa a acontecer. E em vez de tentar correr pelas páginas, você começa a acompanhar o pensamento do autor. E isso é muito importante, porque daí você começa a entender o que está sendo lido. E quando isso acontece, o texto começa a fluir de uma forma muito melhor. Imagina só, quando alguém está explicando algo para você, você não fica preocupado com a velocidade da fala da pessoa. O que você quer é entender a ideia, só isso. Com a leitura não é diferente. Nós lemos acompanhando a ideia que o autor está querendo nos dizer. Na semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal chamado Como Lembrar do que você lê. Se você quiser complementar o assunto, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a ler com muito mais foco, compreensão e fluidez. Dá uma oportunidade para a sua leitura. E agora, voltando ao ponto principal. Quando você abandona essa ideia de que precisa correr pelas páginas, algo curioso acontece. A leitura começa a ficar mais natural, mais fluida. Você passa a prestar atenção nas conexões entre as ideias, começa a perceber melhor os exemplos e entende com muito mais clareza o que o autor está tentando construir. E, ironicamente, muitas vezes a leitura fica muito mais rápida depois disso. Só que agora não é uma velocidade forçada, é uma velocidade natural, fluida, que surge porque o cérebro está acompanhando o texto. E então, se você está começando agora, experimente fazer esse ajuste simples. E ao invés de você se preocupar com a velocidade da sua leitura, passe a se perguntar: será que eu estou entendendo o raciocínio do autor? O que ele está querendo me dizer? O que ele está tentando dizer através dessas palavras? E se esse tipo de conteúdo está fazendo sentido para você, já aproveita e curte o nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal também, porque aqui a gente fala justamente sobre isso. Maneiras simples de tornar a leitura mais clara, mais leve e muito mais prazerosa. E o melhor de tudo é que você pode começar a aplicar todas essas técnicas ainda hoje, na sua próxima leitura. Não fique perdendo tempo. Não fique contando tempo quando você está lendo. Procure realizar a sua leitura de uma forma qualitativa, ou seja, de uma forma melhor, que você entenda aquele conteúdo. Você conseguiu perceber o que aconteceu aqui? Muita gente começa a ler acreditando que o principal objetivo é aumentar a velocidade. E quando a leitura vira corrida, o que deveria ser compreensão acaba ficando em segundo plano. E o grande problema desse mito é justamente esse. Ela faz a pessoa acreditar que está evoluindo como leitora, quando na verdade ela pode estar apenas passando os olhos pelo texto, sem realmente acompanhar o raciocínio. Quando você muda essa perspectiva, tudo começa a fazer mais sentido. A leitura deixa de ser uma disputa contra o tempo e passa a ser um processo de entendimento. Em vez de tentar correr pelas páginas, você passa a prestar atenção nas ideias, nas conexões e nas construções do pensamento do autor. E quando isso acontece, a experiência muda completamente. O texto começa a fluir melhor, a compreensão aumenta e a leitura se torna muito mais proveitosa. No fundo, o ajuste é simples. Ler não é sobre velocidade, é sobre entendimento, é sobre qualidade, é sobre compreensão. E agora eu quero saber de você. Você já caiu nesse mito de que precisava ler cada vez mais rápido para se tornar um leitor melhor? Conta aqui nos comentários como tem sido a sua experiência com a leitura. Eu sempre estou acompanhando o que vocês estão vivendo nessa jornada, através dos comentários aqui embaixo. Porque muitas vezes a dúvida de uma pessoa acaba ajudando gente que está passando pela mesma situação. E se você quer aprender a ler melhor e
entender mais e desenvolver de verdade o seu hábito de leitura, se inscreve aqui no canal. Esse aqui é um espaço justamente para quem não quer ficar estagnado e quer evoluir como leitor aos poucos, com ideias simples que fazem toda a diferença na prática. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você também pode deixar o like e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. A gente vai conversar sobre leitura por muito tempo aqui, se Deus quiser. Um grande abraço e até o próximo vídeo.